Esse vídeo tá com um super conteúdo, mas antes de você assistir ele, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho. Assim, eu posso garantir para você que sempre que tiver novidades, você vai ser atualizado com todas as mudanças. Agora, vamos pro conteúdo. Quero começar essa nossa aula batendo um papo com vocês, tá? Antes do slide, o slide já vai direto ali para o conteúdo, mas eu quero fazer uma introdução que muita gente não tem noção ainda e é muito necessário que se tenha com relação ali ao e-social, com relação às parametrizações. Tem muita gente que ainda assim pega a documentação técnica e não sabe por onde começar, e não entende a tabela de rubricas, não entende a tabela 3 do e-social, que é a tabela de natureza de rubricas. Então, eu quero fazer uma introdução rapidinha para trazer esses conceitos para vocês. Porque o que acontece, gente? O e-social, ele é um sistema nacional. Ele é o mesmo para mim, é o mesmo para a Poli, é o mesmo para a EUS, é o mesmo para você, é o mesmo para todas as empresas. Então, se ele é um sistema nacional, se ele vai trazer informações de todas as empresas do país, sejam privadas, futuramente as públicas também vão entrar, ele precisa ter uma linguagem unificada. Ele precisa entender. Às vezes eu falo de uma forma, outra pessoa fala de outra forma, mas precisa haver um jeito que ele entenda que a gente está falando da mesma coisa. Por exemplo, a verba de salário, né? A gente vai lá, vai fazer a nossa parametrização do nosso sistema, vai fazer as configurações direitinho, mas no meu sistema eu coloco como salário. E quando é um empregado horista, eu coloco como salário horista. Mas eu já vi sistema que traz como salário mensalista, que traz uma verba de proventos, que traz de forma diferente, a nomenclatura é diferente. Muitos sistemas trazem de forma diferente isso. Mas o e-social precisa entender que a gente está falando da mesma coisa. E aí, para fazer essa unificação, essa padronização das informações que estão sendo passadas para o social, é que vieram as tabelas. Lá, quando a gente baixa a documentação técnica do social, a gente tem as tabelas. E a tabela 3 é a tabela de naturezas de rubrica, tá? Ela que vai trazer para a gente os códigos de cada uma delas. Então, vai ter um código para salário, vai ter um código para hora extra, vai ter um código para adicional noturno, vai ter um código para desconto de vale transporte, vai ter um código para desconto de INSS, para desconto de imposto de renda, vai ter código de verbas informativas, como é o FGTS, por exemplo, vai ter diversos códigos lá dentro. E a gente precisa que o nosso sistema tenha essa parametrização. Para quê? Para quando ele se comunicar com o e-social entender. Eles têm que falar no mesmo idioma, têm que falar na mesma língua. Não adianta eu falar aqui inglês e o e-social entender chinês. Então, a gente tem que unificar de forma que a gente fale a mesma língua. Foi para isso que veio essas tabelas, para fazer essa unificação, tá? Para trazer para nós, realmente, o que a gente precisa configurar. E por isso que os nossos sistemas sofreram tantas mudanças com relação às configurações, principalmente da tabela de rubricas. Por quê? Porque a gente precisa comunicar para o e-social não só qual que é a natureza da rubrica que a gente está falando, como também as incidências. A gente precisa identificar o que vai ter incidência de INSS, o que vai ter incidência de FGTS, o que vai ter incidência de imposto de renda, e além de o que tem incidência ou não, a gente precisa identificar que tipo de incidência que é, porque às vezes existe incidência, mas ela tem uma caracterização um pouquinho diferente das demais, e a gente precisa ter isso em mente.